O milionário fica paralisado ao escutar mendigo negro contar histórias reais de terror. Você já ouviu falar daquele momento em que o medo bate tão forte no peito que tudo para? Pois é, foi exatamente assim que Adriano ficou, congelado. Estava sentado no banco de uma praça velha no centro da cidade quando um homem, sujo, com a pele escura marcada pela vida dura, começou a contar histórias que mais pareciam pesadelos vivos. Voz baixa, arrastada, cheia de segredos. Ele falava de uma casa no interior onde as paredes guardam mais que memórias. Guardam gritos, sussurros de um passado tão pesado que parece quebrar quem se atreve a desvendá-lo. Adriana escutava, os olhos fixos, a respiração presa. Um lugar esquecido, uma velha casa com janelas que pareciam olhos vazios, rangendo no vento, exalando um cheiro de mofo e pó, do tipo que entra até na alma. O mendigo falava de uma mulher chamada Azira. Uma senhora com o rosto marcado pelo tempo e olhos que carregavam um segredo do idudema. O pé pela soleira causou um eco que parecia um suspiro, profundo e triste. As paredes, cobertas de quadros envelhecidos e cortinas gastas, reverberavam vozes. Às vezes risadas, outras vezes gritos sufocados. Era como se a casa estivesse viva, observando, desejando algo. No quarto principal, um guarda-roupa imenso, de madeira escura e ferragens enferrujadas, guardava um mistério. Ao abrir aquelas portas com um rangido, que quase paralisou o ar, Adriano encontrou, meio escondido, um medalhão. O brilho opaco da peça mexeu com algo dentro dele. Azira falava sempre de Lídia, amiga de infância desaparecida misteriosamente. E agora, ali estava uma relíquia daquilo que jamais deveria ser esquecido. O peso da culpa da avó parecia impregnar aquele objeto estranho. Um peso que Adriano sentiu invadir. Mas não era o retorno simples que Agnes sonhara. Ao ouvir o chiado estranho vindo de um rádio velho, que de repente começou a tocar uma melodia distorcida, seu rosto se contorceu de medo. Sem aviso, ele fugiu, como se aquela música fosse uma chave para algo que não queria enfrentar. Do outro lado dessa história, Flávio, primo de Adriano, lutava com sua própria angústia. A irmã dele, Alina, adoecera gravemente, e só a intervenção do raizeiro Josias, um homem cercado de mistérios, trouxe cura. Mas custou caro. A filha de Flávio voltou diferente, possuída por espíritos de crianças que sofreram mortes violentas. Um segredo tão sombrio que parecia envenenar tudo ao redor. A casa não era apenas um imóvel velho, era um caldeirão de histórias que se cruzavam, um jogo cruel de passado e presente. Adriano e Flávio, entre ecos e sussurros, começaram a perceber que tudo estava ligado. Lídia, Caetano, Alina. Pacto, culpa, dor. Segredos escondidos na poeira de móveis antigos, na madeira. No corredor, uma voz sussurrou tão perto que parecia gritar no ouvido. Você sabe o que está procurando? O arrepio subiu. As mãos de Adriano tremiam. O coração bateu tão forte que parecia quebrar o peito. A escolha se impunha. Fugir daquela loucura ou mergulhar de cabeça na escuridão que sua família guardava. E agora? O que será que Adriano vai encontrar no fundo dessas sombras espessas?
O que mais está escondido naquela casa? E quais rios de dor e culpa ainda correm por entre as paredes silenciosas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Adriano encarava a escuridão que o cercava, a voz sussurrante perguntava: Você sabe o que está procurando? Uma sensação de desespero o tomou. Mas ele não tinha escolha. Mergulhar ali significava enfrentar os segredos de sua própria carne e sangue. Arriscar tudo, e isso o aterrorizava. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, e decidiu seguir a voz. Mas no momento em que deu um passo à frente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era como se a casa estivesse se contorcendo, gemendo sob o peso de suas histórias. Um estalo forte, seguido de um grito agudo, fez o coração de Adriano quase pular pela boca. O som vinha do quarto ao lado. Sem hesitar, ele correu na direção do barulho. O piso rangia sob seus pés, como se quisesse alertá-lo para os perigos lá dentro. Quando entrou no quarto, o que viu o paralisou. Flávio estava de joelhos, tremendo. Seus olhos estavam fixos em uma imagem na parede. A pintura, emoldurada em madeira escura, mostrava uma mulher, tão parecida com Azira, mas com um olhar maligno. Adriano se aproximou, mas o que ele viu na tela fez seu estômago revirar. A mulher na pintura não era apenas uma imagem. Era Azira, e ao lado dela, a figura de uma criança, com o mesmo cabelo castanho de Alina. O pânico tomou conta dele. Como isso era possível? Aquilo não era uma simples pintura. Era um retrato que parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Essa era Lídia, Flávio exclamou, quase em um sussurro. Ela está ligada a isto tudo. Os olhos de Flávio estavam arregalados, cheios de terror. Adriano sentiu seu coração acelerar ainda mais. O nome ressoava de maneira enigmática, como um eco dentro da sua mente. E naquele instante, a casa tremeu novamente. As paredes vibraram e tudo parecia prestes a ruir. Então, no meio daquele caos, a porta do quarto se fechou com um estrondo, aprisionando-os ali. Flávio, o que está acontecendo? Adriano gritou, lutando para manter a calma. O medo estava se tornando palpável, como uma névoa que o envolvia. Flávio se levantou, mas não estava mais lá. Seus olhos haviam mudado, como se uma sombra o tivesse possuído. Você deveria saber a verdade sobre sua avó. A voz que saiu de Flávio parecia grossa, distorcida. Azira não era o que você pensava. Ela fez um pacto. O corpo de Flávio começou a tremer e uma luz estranha surgiu do medalhão que Adriano carregava no bolso. Quente, pulsante, uma sensação de vida e morte se misturava no ar. Flávio se contorceu, como se lutasse contra algo além de seu controle. Que pacto? O que está acontecendo? Adriano perguntou, desesperado, enquanto Flávio se debatia. Mas a resposta não veio. Ao invés disso, o quarto ficou em silêncio, e a luz aumentou, preenchendo tudo com um brilho quase sobrenatural. Então, a figura da mulher na pintura
começou a se mover, e não era uma ilusão. Os olhos da mulher pareciam vivos, e um sorriso malicioso se formou em seu rosto. Vocês estão atrasados. A voz ecoou pela parede. A verdade não pode ser escondida para sempre. Os cabelos de Adriano se arrepiaram. Algo muito mais profundo estava acontecendo. O ambiente ficou pesado e a imagem da mulher começou a rachar, como se estivesse prestes a se despedaçar. O medo o envolveu e, de repente, ele entendeu que aquela casa não guardava apenas segredos. Ela era um cemitério de histórias esquecidas e de vidas perdidas. Você não pode escapar da sua própria família. A voz da mulher ecoou novamente, e num lampejo, uma memória distante aflorou na mente de Adriano. A promessa de Azira, o seu último suspiro, e algo que ele não poderia ignorar. Com a mente turva, Adriano olhou para Flávio. O que estava acontecendo? O medo tomou conta dele, mas havia também uma curiosidade insaciável. O que mais sua família manteve em segredo? Nesse instante, a luz do medalhão piscou um pouco mais, e uma nova atmosfera se assentou sobre eles, pesada como o destino que ainda estava por vir. O que realmente estavam prestes a descobrir? E até onde a verdade realmente iria? Enquanto a luz do medalhão pulsava, Adriano sentiu sua mente girar em um turbilhão de emoções. O que mais sua família manteve em segredo? Foi a pergunta que ecoou em sua cabeça. Mas a resposta parecia tão distante quanto a verdade das sombras que o cercavam. Flávio, agora com os olhos vazios e lábio trêmulo, parecia lutava contra algo que não era dele. E, de repente, uma onda de compreensão tomou Adriano. O medalhão não era apenas um objeto qualquer. Ele era um portal, uma chave que ligava o presente ao passado esquecido. O som do vento chicoteava as janelas. O candelabro acima deles balançava, como se estivesse avisando sobre a tempestade que se aproximava. E foi nesse momento, quando a parede parecia inclinar-se e respirar, que a figura na pintura começou a vibrar. Vocês são mais do que apenas espectadores nesta história. A voz ressoou, e algo nas expressões dos dois meninos mudou. As sombras enrolaram-se em torno deles, como serpentes em um abraço sufocante. Adriano tentou gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Flávio caiu de joelhos, e a cena à sua frente desenrolou-se como uma fita de filme. A mulher da pintura, antes estática, agora estava evoluindo. Ela não era apenas Azira ou Lídia. Era alguém que Adriano reconhecia. Com horror, ele olhou mais de perto e viu que o rosto daquela mulher estava Não pode ser, Adriano murmurou, sentindo suas pernas fraquejarem. Flávio olhou para ele, o terror em seus olhos agora misturado com confusão profunda. Como poderia a imagem da avó e da mãe estar ali, ligadas por um segredo que ele nem imaginava? Nesse instante, a porta atrás dele se abriu com um estrondo, fazendo as velas do quarto se apagarem. Uma sombra alta se destacou na entrada. Era Agnes, mas não era a mãe calma que ele conhecia. Ela parecia mais velha, o olhar perdido, como se diversos anos de dor e segredos tivessem deixado suas marcas profundas. Vocês precisam sair daqui, Agnes gritou. Seu tom era de aviso e desespero, mas Flávio, ainda tomado por algo que estava controlando seu ser, se levantou e apontou para ela. Você sabia, você sempre soube o que estava acontecendo. E com isso, a casa tremeu mais uma vez.
Adriano podia sentir cada batida da parede contra seu coração, cada sussurro das almas afligidas. Ele não sabia em quem confiar. O pânico estava se apoderando dele, e uma sinfonia de gritos se acumulava em sua mente. Flávio olhou para a mãe de Adriano com olhos perdidos, e em um ato repentino, gritou. Ela fez um pacto com algo maligno, não foi? Os olhos de Agnes se arregalaram. O silêncio que se seguiu era opressivo, como se até os ventos parassem para escutar. Tudo à sua volta parecia se contrair, e o peso da verdade finalmente se impôs sobre eles. Naquele instante, Adriano entendeu. O que ele achava que era apenas uma herança de acontecimentos mortos havia se tornado um pesadelo real. Sua família estava entrelaçada em um ciclo de mentiras e pactos escuros. Algo que espreitava nas sombras, esperando o momento certo para se revelar em toda a sua ghastly glória. E no meio desse caos, o Meda, Agnes, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo, sussurrou: "Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer." E o susto foi tão intenso que paralisou não apenas a todos, mas também o tempo. O que viria a seguir não seria uma simples resposta às perguntas que pairavam no ar. Havia algo muito mais profundo e aterrador à frente. Enquanto a luz pulsava, transformando a cena ao seu redor, Adriano soube que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Ele olhou para Flávio, os dois cientes de que nada nunca mais seria o mesmo. E a pergunta ficou ali, pairando entre eles. Quais segredos mais horríveis se escondiam nas sombras da família? A luz do medalhão pulsava como um coração batendo rápido no escuro. Adriano e Flávio estavam paralisados, sem saber se deveriam correr ou enfrentar o que vinha à frente. Agnes, naquele estado de desespero, olhava fixamente para a pintura, como se a resposta para tudo estivesse ali, profundamente escondida. "Vocês precisam sair." O quarto começou a girar, e o ar parecia ficar mais denso a cada segundo. Adriano sentiu uma pressão no peito, como se a casa estivesse viva, ameaçando engoli-los. E então, de repente, uma explosão de luz. O medalhão, ainda no bolso de Adriano, ardia quente, forçando-o a puxá-lo para fora. Um brilho ofuscante preencheu o ambiente. A imagem da mulher na pintura estremeceu, inchando como se estivesse saindo da moldura. Tudo girou, e por um instante, ele queria se esconder. "Vocês não podem continuar ignorando a verdade", a mulher na pintura gritou, sua voz ressoando nas paredes ao redor. O rosto de Agnes ficou pálido, como se um peso insuportável tivesse caído sobre seus ombros. Ela se virou para Adriano, seus olhos cheios de confusão. Eu não sabia que ele voltaria." "Quem? O que você está escondendo?" ele gritou, balançando a cabeça para afastar o medo. Flávio estava numa luta interna. As palavras estavam nos lábios dele, mas a presença petrificada estava controlando-o. Então, o chão começou a tremer. Uma força invisível arrastava os móveis, fazendo com que rabugentos ecos do passado emergissem das demolições da casa. Agnes, agora em desespero, olhou para a pintura novamente. Ele voltou para cobrar as vidas que tomou. E nesse momento, a verdade do que ela disse caiu como uma bomba. "Ele? Quem é ele?" Adriano perguntou, angustiado,
a mente correndo. Flávio desabou no chão, enquanto Adriano correu até ele. O medo era palpável, mas a urgência de entender era mais forte. Adriano, a verdade sobre a Lídia, o que aconteceu, o pacto. Sua avó não era quem achávamos que era. Flávio gritou, quase devorando as palavras com sua dor. Ela escondeu mais do que apenas segredos. Nesse instante, a porta do quarto se abriu abruptamente e uma figura sombria apareceu. Era um homem alto, envolto em uma escuridão que parecia sugar a luz ao redor dele. Um sorriso torto se formou em seu rosto, revelando dentes brancos que se destacavam no contraste da escuridão. Finalmente, vocês estão aqui. Eu esperei tanto tempo. A voz do homem era familiar, mas ao mesmo tempo terrivelmente estranha. O coração de Adriano disparou. Aquela voz era a mesma que ele escutou em seus pesadelos, a que sussurrava segredos quando ele dormia. Você não pode estar aqui, Agnes gritou, queda em pânico. Você jurou que nunca mais voltaria. Ah, mas promessas são feitas para serem quebradas, não é mesmo? A figura sorriu, e com um movimento rápido, ele gesticulou em direção ao medalhão na mão de Adriano, que começou a brilhar incessantemente, quase como se estivesse chamando seus antigos segredos à tona. Era um momento de revelação, um instante que poderia mudar tudo. Agnes, frequentemente ignorada por sua aparência de mãe devotada, agora mostrava uma fragilidade que derrubou as barreiras. E com isso, uma conexão entre eles três se estabeleceu. Uma corrente de sentimentos que não poderia ser ignorada. O pacto foi feito por sua avó, Adriano. Mas lembre-se, a verdadeira essência da maldição não está em Lídia ou sua avó, mas em você. Você é a chave. A voz daquele homem ecoava, e a sala parecia fechada, comprimindo-os na sombra da verdade. Adriano sentiu a conexão quebrar. O que isso significava para ele? O que mais sua família estava escondendo? E qual era a verdadeira natureza do homem que se revelou? A pergunta que girava em sua mente o deixava mais inquieto do que nunca. Quem é você de verdade? Adriano desafiou. Uma faísca de coragem ruxindo em sua voz, sabendo que o que estava por vir iria pestar tudo o que ele achava que sabia. E a casa, como uma entidade viva, sussurrava à luz do testemunho, enquanto eles se preparavam para enfrentar o que realmente eram. A sensação de estarem prestes a cruzar uma linha sem volta pairou no ar pesado como um manto. A escuridão ao redor deles aguardava ansiosamente pela verdade que deveria ser liberada. Mas o coração de Adriano batia descontroladamente, prenunciando que algo profundamente perturbador estava prestes a acontecer. O que mais, então, a casa tinha a revelar? A luz do medalhão pulsava como um coração desesperado. Adriano e Flávio permaneciam paralisados. O homem sorria, mas não era um sorriso de boas-vindas. Era um sorriso que prometia desgraça. Vocês precisam compreender, tudo isso tem um propósito maior, disse o homem, sua voz doce como veneno. A herança de Azira está sussurrando, e a verdade não pode mais ser ignorada. Adriano sentiu um frio na espinha. Quem é você? O que você quer de nós? A urgência em sua voz ecoou na sala, mas ele sabia que nada disso fazia sentido. O medo tomava conta dele. Flávio, ainda de joelhos, olhou para a pintura
e seus olhos se arregalaram. Olha, Adriano, a mulher, ela não está mais na tela. O coração de Adriano disparou. Ele se virou para a parede e, de fato, a imagem da mulher estava desvanecendo, como se estivesse se dissolvendo. É hora de vocês aprenderem o que realmente aconteceu, disse o homem. Com um movimento de suas mãos, o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes da casa pareciam se esticar e encolher, e estranhas visões começaram a se desenrolar diante deles. Adriano viu imagens de sua avó Azira, mas não como a mulher gentil que ele lembrava. Em vez disso, era alguém consumido pela escuridão, cercada por sombras que se mexiam e sussurravam. Cada sussurro arrastava segredos familiares que Adriano nunca imaginara. Ela estava presa a algo bem maior, um pacto que envolvia almas. A voz do homem era como um trovão. A verdade está escondida no seu sangue, Adriano. Você não é apenas um observador. Você é a âncora desse destino. Adriano hesitou, confuso. Eu? O que isso significa? O medo se misturava à raiva dentro dele. Como podia isso ser possível? Ele só queria entender, saber a verdade sobre sua família. Flávio, em estado de transe, agarrou o medalhão sem pensar. Adriano, se formos nós, precisamos quebrar esse ciclo. Mas enquanto estendia o medalhão, um brilho sinistro começou a irradiar dele. A figura do homem sorriu de maneira mais ampla, como se tivesse esperado por isso. Não tão rápido. E num movimento súbito, um grito ensurdecedor cortou o ar. A sala se iluminou em um clarão ofuscante. Adriano cobriu os olhos, e quando o fez, a visão que se formou diante dele era indescritível. Era a mesma casa, mas agora em chamas, como se estivesse presa em um inferno que nunca acabava. Ele ouviu gritos, não apenas de Alina, mas de várias vozes que o cercavam, ecos de pessoas que ele conhecia. Eram vozes de sua infância. A cena se transformava mais, revelando algo ainda mais chocante. Agnes, sua mãe, envolvida nas chamas, mas não como uma vítima. Ela estava ali, risada cruel nos lábios, e seus olhos brilhavam com uma loucura que ele nunca imaginara. Você nunca soube, Adriano. Eu fiz parte disso. Ela riu, e suas palavras cortaram como lâminas. Eu coloquei você aqui, como um sacrifício para o que viria a seguir. As palavras de Agnes ecoaram como um canhão em sua mente. O que ela estava dizendo? Adriano sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Você sabia de tudo isso? O homem na sombra sorriu. Sim, Adriano. Sua mãe, sua avó, todas elas fizeram suas escolhas. E agora você está destinado a fazer a mais difícil delas. Flávio olhou para a pintura, e em um momento, algo dentro dele mudou. Ele parecia despertar. Adriano, não podemos acreditar nisso. Precisamos sair. Mas ele já não sabia mais em quem confiar. O que mais sua mãe havia escondido? E por que ela o tinha colocado naquela situação terrível? Mãe, o que você realmente fez? Você é parte disso, meu filho, disse Agnes, suas palavras carregadas com desespero. A maldição nunca foi sobre Lídia ou Azira. Ela sempre foi sobre nós e as escolhas que fizemos. E com isso, uma nova luz apareceu, empurrando o homem para trás. O medalhão de Adriano brilhava como nunca antes. Ele entendia que as sombras e os segredos, mais do que ameaçar, eram um chamado. Um eco profundo reverberou na casa. A verdade, Adriano, a verdade é sua escolha. Você vai confrontar o que é seu? Enquanto tudo girava e a casa começava a tremer ainda mais,
Adriano sabia que a resposta que ele daria mudaria para sempre o entendimento do que era sua família, suas raízes e a própria essência de quem ele era. O futuro estava diante dele, tortuoso e cheio de mistérios. O que viria a seguir? A luz do medalhão pulsava como um coração desesperado. Adriano e Flávio estavam paralisados, os corações acelerados, enquanto encaravam aquela figura sombria. O homem sorria, mas não era um sorriso de boas-vindas. Era um sorriso que prometia um pesadelo. Vocês precisam compreender. Tudo isso tem um propósito maior, disse a entidade, sua voz carregada de um desejo maligno. A herança de Azira está sussurrando e a verdade não pode mais ser ignorada. Uma onda de tensão percorreu a sala, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Adriano sentiu um frio na expiração. Quem é você? O que quer de nós? Ele sabia que a resposta estava mais distante que nunca, e o medo engolia suas palavras. Flávio, ainda de joelhos, olhou fixamente para a pintura. Adriano, a mulher, ela não está mais na tela. Os olhos de Adriano se arregalaram. Ele se virou e viu que a imagem da mulher estava se dissipando, mas não tinha certeza se isso era bom ou ruim. É hora de vocês aprenderem o que realmente aconteceu, disse o homem. Com um movimento de suas mãos, o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes da casa pareciam se esticar e encolher, e estranhas visões começaram a se desenrolar diante deles. Adriano viu imagens de sua avó Azira, mas ela não era a mulher gentil que lembrava. Ela estava cercada por sombras que dançavam ao seu redor, murmúrios de dor e desespero se mesclando em um eco aterrador. Ela estava presa a algo bem maior, um pacto que envolvia almas. A voz do homem soou como um trovão. Adriano hesitou. Eu? O que isso significa? O medo se misturava à raiva, borbulhando dentro dele. Os ecos do passado o consumiam. Flávio, perdido em um transe, agarrou o medalhão. Adriano, se formos nós, precisamos quebrar esse ciclo. Mas, enquanto estendia o medalhão, uma luz sinistra começou a irradiar dele. O homem sorriu, como se esperasse por isso. Não tão rápido. E, num movimento súbito, um grito ensurdecedor cortou o ar. A sala se iluminou em um clarão ofuscante. Adriano fechou os olhos. Quando os abriu, a visão que se formou diante dele era indescritível. Era a mesma casa, mas agora em chamas. Ele ouviu gritos, vozes familiares rodeando-o. Eram ecos de pessoas que ele conhecia, clamando por ajuda. A cena mais chocante, porém, foi vê-la, Agnes, sua mãe, no centro daquele inferno, mas não como a vítima. Ela estava lá, com um sorriso cruel nos lábios, seus olhos brilhando com uma loucura que ele nunca imaginara. Você nunca soube, Adriano. Eu fiz parte disso. Sua risada cortou o ar. Adriano se sentiu em choque. O chão parecia sumir debaixo dele. Você? Você sabia de tudo isso? A dor na sua voz ecoou como um lamento. O homem na sombra sorriu. Sim, Adriano. Sua mãe, sua avó, todas elas fizeram suas escolhas. E agora, você está destinado a fazer a mais difícil delas. E, com isso, uma nova luz apareceu, empurrando o homem para trás. O medalhão de Adriano brilhava como nunca antes. Ele entendia que as sombras e os segredos, mais do que ameaçar, eram um chamado.
As paredes vibravam com a energia das verdades ocultas. Uma onda de desespero tomou conta de Adriano. Mãe, o que você realmente fez? E ao perguntar, o medalhão começou a queimar em sua mão. Ele fez um movimento involuntário, e com isso, a casa tremeu ainda mais. Você tem que escolher, filho. Sua vida está em jogo, e a verdade está prestes a ser revelada. A voz de Agnes ecoou, cheia de urgência e desespero. Adriano olhou para ela e, pela primeira vez, viu de verdade. A dor, o medo, o lamento escondido sob aquela fachada de mãe protetora. Com um impulso inesperado, Flávio gritou: Adriano, não acredite nela. Ela está manipulando você. O medo nos olhos de Flávio era contagiante. Escolha a verdade, Adriano. Não fuja. A voz ecoou novamente, como um coro de almas presas. E nesse momento, uma explosão de luz surgiu do medalhão, fazendo com que todos na sala ficassem ofuscados. E quando a luz finalmente se dissipou, Adriano percebeu que o homem nas sombras havia se transformado em algo diferente. No lugar da figura sombria, havia um plano de fundo camuflado. Rostos conhecidos surgiram dos ecos do passado. Todos eles familiares, mas com um olhar triste e suplicante. Estava destinado a ser assim, sussurrou uma voz. Agora, Adriano entendia que a verdade que se escondia nos segredos familiares era muito mais terrível do que poderia ter imaginado. Ele olhou para Flávio e Agnes, o coração pesado de incertezas. Quem são vocês? Ele perguntou. O silêncio que se seguiu estava pesado, carregado de revelações. Dentro dele, um nó se formava, a certeza de que nada mais seria como antes. O que mais estava escondido naquelas sombras familiares? A luz do medalhão pulsava freneticamente, iluminando os rostos aterrorizados de Adriano, Flávio e Agnes. A figura sombria diante deles transformou a sala em um vórtice de tensão, e o eco dos seus corações batia em uníssono. Tanta dor, tanta história entrelaçada. Mas entre a neblina do medo, uma nova revelação estava prestes a surgir. Estava destinado a ser assim. A entidade disse, com um tom quase gentil, mas ao mesmo tempo ameaçador. Então, tudo começou a girar, e Adriano se sentiu sendo puxado para dentro de um tornado de imagens e sons. Cada contorno da casa, cada sombra, parecia viva, pulsando de um modo que não fazia sentido. Você não sabe de nada, Adriano. A voz de Agnes estava quase desesperada agora. Ela olhava para o homem envolto em sombras, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e raiva, como se quisesse atirar as palavras que não podiam mais ser contidas. A expressão de Flávio mudou subitamente. Ele se levantou, os olhos dançando entre a realidade e a escuridão ao seu redor. Nós precisamos ir, Adriano. Agora! E ao dizer isso, lançou um olhar ao medalhão que ainda brilhava intensamente na mão de Adriano, como se prometesse uma resposta. Mas antes que pudessem tentar qualquer coisa, uma explosão de luz saiu do medalhão, engolfando tudo em um brilho ofuscante. Adriano, Flávio e Agnes foram empurrados para o chão, enquanto a sala ao redor deles se desintegrava em um caos de cores e sombras. Então veio silêncio. Masterizado, incapaz de absorver o que estava acontecendo. Eles estavam em um espaço totalmente diferente,
longe da casa com seus gritos e segredos. Era um campo vasto, envolto em uma neblina espessa. As árvores dançavam lentamente. O ar respirava um peso inexplicável. E os três se encontraram em uma clareira. A escuridão atrás deles, agora invisível. Flávio olhou para os lados, paralisado. O quê? Onde estamos? A confusão refletia em seu rosto. Adriano sentia que algo estava errado, mas não sabia o quê. E então, aos poucos, as imagens começaram a se cristalizar. Figuras surgiram da névoa, rostos conhecidos, amigos e parentes que já haviam partido, todos olhando com uma mistura de tristeza e compaixão. Mas no meio deles havia alguém que fez o estômago de Adriano retrair de horror. Era a Alina, a irmã de Flávio, aquela que, segundo rumores, tinha voltado diferente após a intervenção do raizeiro. Mas agora ela parecia perfeita, sorridente como se nunca tivesse adoecido. Flávio, ela chamou, levando as mãos ao coração, já longe da fragilidade apresentada em seu estado anterior. Flávio deu um passo à frente, incrédulo. Alina, você está bem? O encanto era tão forte que parecia enganar não só ele, mas a todos ali. Sim, estou bem, disse ela, mas seu olhar continha um peso que não se correlacionava com suas palavras. Eu sempre estive. Vocês simplesmente não queriam ver, não é? Como assim? O que está acontecendo? Adriano interveio, um nó na garganta. Ele se sentiu como se estivesse em um pesadelo, onde a realidade girava e se distorcia ao seu redor. E então, a figura sombria apareceu novamente, mais imponente, agora com um sorriso que se expandia pela face. Ele disse: a verdade se revela quando você menos espera, Adriano. Você está prestes a descobrir que estas pessoas... Bezessim. Elas não estão aqui como você pensa. Um calafrio percorreu a espinha de Adriano. E então, a atmosfera pesada na clareira começou a mudar. O céu escureceu e a neblina parecia engolir os rostos diante dele. Alina piscou e, do nada, uma sombra a engolfou. Ela se contorceu e o que antes parecia uma irmã amorosa, agora se apresentava como uma duplicata. Você não entende, Flávio. A voz de Alina ecoou, mas agora era distorcida. A vida e a morte não são o que você pensa que são. Estamos aqui por um motivo maior, uma maldição que você ajudou a criar. Adriano sentiu suas pernas vacilarem. O choque o atirou para trás. Não, não pode ser. Ele olhou para Agnes, buscando uma explicação, uma resposta que fizesse sentido. Mas Agnes estava imóvel, olhos fixos na forma que dois deles assumiram. Alina? A hesitação na voz de Agnes ecoou. O que você significa com ajudou? E naqueles instantes, a verdade começou a despontar nas sombras, e a clareira mesma parecia se agitar diante dos novos contornos de mundos. O coração de Adriano afundou ao perceber que toda a narrativa por trás daquela casa, dos pactos e segredos, estava prestes a ser reescrita mais uma vez, começando por revelações que mudariam suas vidas para sempre. Você escolheu sem saber, Adriano. Agora é hora de você assumir as consequências. A sombra sorriu,
e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. O que viria a seguir? O destino os aguardava em um nevoeiro que prometia mais do que apenas uma nova realidade. E o que seria isso, senão uma declaração de guerra contra a verdade que eles insistiram em ignorar? A pergunta ecoava em sua mente enquanto tudo se tornava densidade e tempestade. A luz do medalhão pulsava freneticamente, iluminando os rostos aterrorizados de Adriano, Flávio e Agnes. A figura sombria diante deles transformou a sala em um vórtice de tensão, e o eco dos seus corações batia em uníssono. Tanta dor, tanta história entrelaçada. Mas, entre a neblina do medo, uma nova revelação estava prestes a surgir. Estava destinado a ser assim. A entidade disse, com um tom quase gentil, mas ao mesmo tempo ameaçador. Então, tudo começou a girar, e Adriano se sentiu sendo puxado para dentro de um tornado de imagens e sons. Cada contorno da casa, cada sombra, parecia viva, pulsando de um modo que não fazia sentido. Você não sabe de nada, Adriano. A voz de Agnes estava quase desesperada agora. Ela olhava para o homem envolto em sombras, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e raiva, como se quisesse atirar as palavras que não podiam mais ser contidas. A expressão de Flávio mudou subitamente. Ele se levantou, os olhos dançando entre a realidade e a escuridão ao seu redor. Nós precisamos ir, Adriano, agora! E ao dizer isso, lançou um olhar ao medalhão que ainda brilhava intensamente na mão de Adriano, como se prometesse uma resposta. Mas antes que pudessem tentar qualquer coisa, uma explosão de luz saiu do medalhão, engolfando tudo em um brilho ofuscante. Adriano, Flávio e Agnes foram empurrados para o chão, enquanto a sala ao redor deles se desintegrava em um caos de cores e sombras. Então veio o silêncio, masterizado, incapaz de absorver o que estava acontecendo. Eles estavam em um espaço totalmente diferente, longe da casa, com seus gritos e segredos. Era um campo vasto, envolto em uma neblina espessa. As árvores dançavam lentamente. O ar respirava um peso inexplicável. E os três se encontraram em uma clareira. A escuridão atrás deles agora invisível. Flávio olhou para os lados, paralisado. O que? Onde estamos? A confusão refletia em seu rosto. Adriano sentia que algo estava errado, mas não sabia o que. E então, aos poucos, as imagens começaram a se cristalizar. Figuras surgiram da névoa, rostos conhecidos, amigos e parentes que já haviam partido, todos olhando com uma mistura de tristeza e compaixão. Mas no meio deles, havia alguém que fez o estômago de Adriano retrair de horror. Era a Lina, a irmã de Flávio, aquela que, segundo rumores, tinha voltado diferente após a intervenção do raizeiro. Mas agora ela parecia perfeita, sorridente como se nunca tivesse adoecido. Flávio, ela chamou, levando as mãos ao coração, já longe da fragilidade apresentada em seu estado anterior. Flávio deu um passo à frente, incrédulo. Alina, você está bem? O encanto era tão forte que parecia enganar não só a ele,
mas a todos ali. Sim, estou bem, disse ela, mas seu olhar continha um peso que não se correlacionava com suas palavras. Eu sempre estive. Vocês simplesmente não queriam ver, não é? Como assim? O que está acontecendo? Adriano interveio, um nó na garganta. Ele se sentiu como se estivesse em um pesadelo, onde a realidade girava e se distorcia ao seu redor. E então, a figura sombria apareceu novamente, mais imponente, agora com um sorriso que se expandia pela face. Ele disse: "A verdade se revela quando você menos espera, Adriano. Você está prestes a descobrir que estas pessoas, elas não estão aqui como você pensa." Um calafrio percorreu a espinha de Adriano. E então, a atmosfera pesada na clareira começou a mudar. O céu escureceu e a neblina parecia engolir os rostos diante dele. Alina piscou e, do nada, uma sombra a engolfou. Ela se contorceu, e o que antes parecia uma irmã amorosa, agora se apresentava como uma duplicata. Você não entende, Flávio. A voz de Alina ecoou, mas agora era distorcida. A vida e a morte não são o que você pensa que são. Estamos aqui por um motivo maior, uma maldição que você ajudou a criar. Adriano sentiu suas pernas vacilarem. O choque o atirou para trás. Não! Não pode ser! Ele olhou para Agnes, buscando uma explicação, uma resposta que fizesse sentido. Mas Agnes estava imóvel, olhos fixos na forma que dois deles assumiram. Alina, a hesitação na voz de Agnes ecoou. O que você significa com ajudou? E naqueles instantes, a verdade começou a despontar nas sombras. A figura do homem sombria sorriu, e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. Mas, do meio das sombras, uma nova voz forte brotou. Era a voz de Azira. Todos vocês estão amarrados por um fio invisível, e agora o destino chegou. Flávio, sua irmã não é mais quem você pensa. E você, Adriano, carrega em seu sangue a verdade que ninguém se atreveu a confrontar. O chão tremeu sob eles, e a clareira se iluminou uma última vez com uma comida de imagens. A cena fez Adriano quase desmaiar. Ele viu seu passado, as escolhas obscuras de sua avó, os pactos que não foram cumpridos, e tudo parecia convergir para um único ponto. Então, a luz desapareceu, e a neblina engoliu tudo novamente. Em meio à escuridão, um estrondo que parecia um riso ecoou. Prepare-se, Adriano. O que você vai decidir irá apagar e reescrever a história da sua família para sempre. Aquela frase ecoou, enquanto a escuridão se fechava sobre eles. O horror tomou conta, e a sensação de que estavam diante de algo muito maior os atingiu em cheio. E a pergunta que se formou na mente de Adriano foi a única que importava. Como eles iriam enfrentar essa verdade que pairava como uma nuvem pesada? O que mais estava por trás daquela maldição que separava almas e destinos? Aquela frase ecoou enquanto a escuridão se fechava sobre eles. O horror tomou conta, e a sensação de que estavam diante de algo muito maior os atingiu em cheio. E de repente, tudo começou a mudar de uma forma que ninguém esperava. O homem envolto em sombras começou a rir, um riso profundo que parecia vir de um lugar muito antigo e aterrador. Vocês realmente acham que podem escapar? O que aconteceu aqui não é apenas um simples pacto. Sua voz ecoava como se saísse das paredes da casa, fazendo a neblina girar ao seu redor. Então, em um movimento rápido, ele apontou para Adriano.
A luz do medalhão à sua frente disparou em direção a ele, atingindo-o com uma força que o jogou para trás. Um grito ecoou. Não era o seu. Era uma mistura de vozes, antigas e dolorosas, clamando por libertação. A visão se distorceu, e ele viu uma cena que o paralisou. Diante dele não estava mais a clareira. Era o mesmo quarto sombrio da casa, mas repleto de figuras espectrais, cada uma presa em uma expressão de agonizante desespero. Entre eles, Adriano reconheceu a figura da sua avó, Azira, e ao lado dela, a de Alina. Ambas estavam cercadas por correntes de sombras, seus rostos melancólicos e cheios de dor. A luz do medalhão pulsava com mais intensidade, refletindo em seus olhos as sombras daquelas almas presas. Azira fez um pacto, sim, mas não para proteger a família. Ela fez para se salvar, o homem disse, como se revelasse uma verdade horrenda. O sacrifício não era apenas sobre Lídia. Era sobre vocês. O chão parecia tremer. Flávio perguntou com um fio de voz. O que você está dizendo? O que aconteceu com Alina? A expressão de seu rosto se transformou em um misto de raiva e confusão. E então, uma nova verdade desprezível brotou como uma planta carnívora. A figura sombria se aproximou de Flávio. Seus olhos brilhavam com uma malícia que deixava o ar gelado. Ah, Flávio, sua irmã não foi a única a sacrificar algo. Pense bem, você sempre se apoiou na dor dela, não foi? Vocês não são apenas irmãos. Nunca foram. A tensão no ar era palpável. Adriano encarou Flávio, desesperado por respostas. O que isso quer dizer? Flávio, fala! Mas as palavras mal conseguiam sair de sua boca enquanto a compreensão começava a assolar sua mente. Não, não pode ser, Flávio balbuciou, as palavras pesadas como chumbo. Não, não somos. Jim. Sim. Viram só? A maldição que assolou a sua família não é só sobre a morte. É sobre o que faz vocês. Vocês não eram irmãos por acaso. Vocês são frutos de um pacto ancestral, uma conexão muito além do que imaginam. Aquelas palavras atravessaram, como uma espada. A revelação engoliu a cena. O que eles acreditavam ser uma luta contra a escuridão se transformava em um ciclo vicioso de segredos guardados a 7 chaves. Adriano sentiu seu estômago revirar. Flávio, você e Alina. Não, não pode ser, não quero acreditar. Flávio gritou, agora segurando a cabeça, lutando contra a onda de revelações que despencavam sobre eles. Vozes de Alina e Azira começaram a ecoar ao seu redor, implorando por liberdade, cada uma cheia de anseios e arrependimentos. O homem na sombra sorriu mais uma vez, satisfeito com o efeito das suas palavras. Adriano olhou para Flávio, e uma onda de compaixão e raiva o invadiu. Isso não pode terminar assim. Não vamos deixar que tudo o que somos seja determinado por esses pactos. Liberdade, libertem-nos! As vozes clamavam, um grito coletivo que pulsava no coração de Adriano. Era sua família. A dor deles, recém-descoberta, era um peso que ele agora sentia na pele. Vamos quebrar isso. O passado não pode ser nosso futuro. Ele gritou, segurando firme o medalhão. Mas antes que pudessem tomar qualquer ação, a escuridão começou a se agitar. A clareira onde eles estavam foi engolida mais uma vez, e tudo parecia se fragmentar.
o eco de gritos e risadas se misturando com o som do vento. Adriano sentiu seu corpo ser puxado em direções opostas, como se estivesse rasgando a própria realidade. Mais uma vez, a luz explodiu e o mundo se dissipou. E enquanto tudo parecia perdido em um jogo de sombras, a última imagem de Adriano foi a de Flávio, desmoronando na escuridão, gritando por sua verdadeira identidade. O que seria deles agora? Quais segredos mais estavam à espreita nas sombras que ainda não haviam sido revelados? A escuridão engoliu tudo, deixando apenas problemas a ressoar. Enquanto a luz do medalhão pulsava freneticamente, Adriano sentiu algo mudar dentro dele. O eco das vozes flutuava, como uma onda, pressionando seus pensamentos. Alina e Azira estavam ali, presas em um ciclo de dor, cercadas por sombras que não queriam deixá-las ir. Ele olhou para Flávio, que parecia ter dito, os olhos marejados. Nós podemos consertar isso, Flávio. Precisamos quebrar essa maldição. A determinação surgiu no coração de Adriano, como uma chama. Embora o medo ainda estivesse abrindo caminho, ele levantou o medalhão, sentindo seu calor. A luz emanava dele, vibrando em resposta às almas que clamavam por liberdade. Eu não vou deixar que o medo governe nossas vidas. Nós sabemos a verdade agora, gritou, sua voz ecoando pela clareira. O homem envolto em sombras riu, mas a risada soou cada vez mais frágil. Você acha que pode desafiar o que é ancestral? A maldição está enraizada em vocês. A fúria e a pressão subiram. A cena ao redor deles começou a tremer, lentamente dando vida às figuras das almas perdidas. Adriano respirou fundo e como se sentisse o peso de todas as vidas em suas costas. Avançou. A única condição é amar e não esquecer. Lídia, Alina, Azira, todas vocês merecem descansar. Ao dizer isso, ativou o medalhão e as almas começaram a brilhar intensamente. Os gritos aumentaram, misturando-se em um grito coletivo de libertação. Abrindo o caminho, a luz ateou fogo às sombras que estavam como correntes ao redor delas. O corpo de Adriano vibrou, suas mãos tremiam e a sensação de dor e esperança se misturou. Flávio se uniu a ele, segurando seu braço. Juntos, Adriano. Juntos. Naquele instante, a clareira se iluminou em um caleidoscópio de emoções. Medo, esperança, amor e dor. As almas começaram a se mover, a se libertar das garras da sombra. A expressão de Alina se suavizou e um sorriso de gratidão tomou conta de seu rosto. Obrigada, irmãos. Vocês fizeram o que ninguém teve coragem de fazer. Veio uma onda de luz, ressoando em suas almas, e com isso, as vozes começaram a se calar. O homem envolto em sombras, que antes parecia tão imbatível, começou a se desvanecer, sua essência sendo absorvida pela luz vibrante. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, enquanto as sombras se dissipavam, puxando-o para longe. Adriano e Flávio, exaustos, mas cheios de uma nova esperança, assistiram enquanto o último vestígio daquela entidade se desfazia na bruma. O mundo ao redor deles se acalmou. As árvores pararam de dançar. O ar ficou mais leve, e o peso que os mantinha acorrentados parecia desaparecer. Isso foi incrível!
Flávio murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Fizemos isso, Adriano. Alina sorriu, envolvendo ambos em um abraço que parecia aquecer mais seus corações. Vocês não têm ideia do que conseguiram. A maldição foi quebrada, mas a história deve ser sempre lembrada. Quando tudo parecia que ia voltar ao normal, a clareira começou a brilhar. A luz se intensificou, como se estivesse sinalizando algo ainda maior. Por favor, não nos esqueçam. A última voz sussurrou, e então a cena começou a se apagar ao redor deles. Adriano acordou, jogado de volta ao banco da praça antiga onde tudo começou. Flávio também pareceu despertar. O sol brilhava, e as árvores passavam gentilmente com o vento. Não havia mais sombras. Os dois se olharam. Um sorriso tímido surgiu. A verdade agora vive em nós, e nosso passado estará sempre conosco. Adriano disse, um nó na garganta, a dor finalmente se transformando em um alívio liberador. Prometa que sempre lembrará deles. Flávio sussurrou, e ambos assentiram. Haviam superado o horror, e agora estavam prontos para novos começos. E enquanto a luz do dia iluminava seus rostos, a mensagem final surgia nas sombras da memória. Não esqueçam. Agora, meu querido leitor, você precisa decidir o que virá a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo, ajudando mais pessoas a conhecerem essa jornada intensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e ser parte desta comunidade incrível.